Olá, meu nome é Maurício. Eu sou aluno do Técnico em Administração integrado ao médio. E a seguir, eu e meus colegas vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que desenvolvemos com o tema A Evolução do Trabalho. Esse trabalho foi orientado pelos professores Igor Guedes e Silvana Herculano. Esse TCC trata dos diferentes modos do trabalho na vida humana e suas alterações que acontecem devido às necessidades da sociedade em que se estuda. Um dos exemplos é a nova pandemia do coronavírus, que implicou na mudança para o trabalho home office. Portanto, esse trabalho tem como finalidade analisar de modo crítico as mudanças que aconteceram no decorrer da história e tendem a acontecer futuramente, entendendo se serão mudanças positivas ou negativas para os empregados. Pensando nesse tema, levantando os seguintes questionamentos: como o desenvolvimento da legislação do Departamento de RH influenciou na qualidade de vida do trabalhador? Quais são as vantagens e desvantagens da adoção do home office para empresas e funcionários? Quais as consequências para o trabalhador no processo de contratação por aplicativos? Com base nos questionamentos apresentados, levantamos como hipótese que o trabalho tende a mudar conforme o surgimento de novas tecnologias. A profissão do futuro pode ser aquelas que envolvam o trabalho intelectual ou tecnológica, e o profissional tende a obter uma maior flexibilidade em troca de perda de direitos trabalhistas. A realização desse trabalho se faz necessária por conta da globalização, que mudou as relações de trabalho, e também devido à pandemia da Covid-19 recentemente, que alterou ainda mais essas relações devido ao isolamento social, que impulsionou o trabalho remoto e o trabalho informal e por aplicativos. Dessa maneira, é importante analisarmos se essas situações foram benéficas para as pessoas, para os trabalhadores ou para as organizações. Temos como objetivo apresentar sobre os novos possíveis modelos de trabalho, como também as tendências futuras de profissões, além, evidentemente, de discutirmos e destacarmos sobre as possíveis soluções para os problemas que estes gerarem. Analisando o contexto atual do tema, selecionamos algumas informações, como o aumento da implementação do home office, onde 46% das empresas no Brasil implementaram o modelo em suas atividades. Segundo a análise da pesquisa de gestão de pessoas na crise de Covid-19, elaborada pela FIA, Fundação e Instituto de Administração, que verificou também. Além disso, é perceptível um aumento total de trabalhadores informais no Brasil, e os que prestaram serviço para aplicativos de entrega aumentou aproximadamente 158%, segundo a pesquisa da Análise Econômica Consultoria. Para desenvolvimento do trabalho, utilizamos como metodologias pesquisa de campo, entrevistas e disseminação do tema por meio de projeto e análises de caso. Buscando compreender melhor esse trabalho, temos que conhecer acerca de alguns temas, como, por exemplo, a reforma trabalhista feita em 2017 aqui no Brasil. Ela alterou algumas relações de trabalho. Por exemplo, a contribuição não obrigatória aos sindicatos, que antigamente era obrigatória, é permitido o trabalho para grávidas e lactantes desde que não sejam em condições insalubres, e também o acordo de banco de horas entre empregado e empregador. Segundo o Galvão, que fez um estudo para a Unicamp sobre essa reforma trabalhista, a contribuição não sindical e essa reforma prejudicou os empregados e favoreceu os empregadores, já que, sem o contato direto com os sindicatos, os trabalhadores podem ter prejuízos em relação a direitos e conhecimento sobre a sua área de profissão, e isso pode levar um benefício às empresas. Também é importante que tenhamos conhecimento sobre o conceito de pejotização. Esse termo deriva-se de pessoa jurídica. É quando uma pessoa física assume o papel de pessoa jurídica e começa a prestar serviço para uma empresa ao qual ela trabalha. Então, segundo a lei, isso não é reconhecido como um vínculo empregatício, e sim uma relação entre empresas. Logo, nesse modelo, o trabalhador sai prejudicado, pois seus direitos não são garantidos, além de que ele pode acabar tendo mais encargos com relação a impostos, uma vez que ele vai ter encargos de uma empresa em si. Além disso, entender o trabalho é entender que ele permeia todas as idades da vida humana. Segundo o artigo 7 da Constituição Brasileira de 1988, todo e qualquer trabalho insalubre, perigoso e noturno é proibido para menores de 18 anos. No entanto, o trabalho para menores de 16 anos é permitido caso seja feito em modalidade de jovem aprendiz, contanto que não siga o trabalho perigoso, insalubre e noturno. Acerca dessa discussão, o perfil socioeconômico das famílias é muito relevante para a execução do trabalho infantil. Fatores como violência, exclusão social e pobreza influenciam jovens na busca por um emprego. O trabalho por meio de delivery se tornou muito comum para jovens.
porém eles apresentam situações controversas, pois expõem os jovens a situações adversas da cidade, como assédio, violência e drogas. Portanto, o trabalho infantil ainda é comum na sociedade e ele precisa ser discutido, visto que é muito importante analisar o perfil socioeconômico das famílias. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, realizamos uma pesquisa de campo através do formulário online da Google, onde perguntamos a pessoas em geral sobre a sua atual situação de trabalho, com o objetivo de analisar a atual situação de trabalho no Brasil. Obtivemos 161 respostas num período de 2 meses. Ao perguntarmos a respeito da situação de emprego das pessoas, 47,7% respondeu que trabalha atualmente. Desse total, 25,5% dos entrevistados disse que, devido à pandemia, começou a trabalhar informalmente, enquanto 19,3% respondeu que possui carteira assinada. Vale ressaltar que uma minoria expressiva de 9,9% disse ser estagiário ou menor aprendiz. Com o desenvolvimento da pesquisa de campo, pudemos observar que a pandemia foi um momento de extrema delicadeza, que fez com que muitas empresas demitissem seus funcionários. Ao analisar as respostas obtidas, percebemos que 50,7% das pessoas que trabalhavam informalmente antes da pandemia mantiveram seu emprego mesmo após o início do isolamento social. Isso pode ser reflexo da flexibilidade na relação entre empregado e empregador, que por consequência faz com que muitos se submetam a situações de baixo salário. Realizamos também uma entrevista com o profissional Manuel Júnior, que é formado em Direito e atua na área trabalhista, com o objetivo de ter sua opinião sobre as leis trabalhistas no Brasil. Perguntamos a ele sobre o que ele acha do conhecimento dos brasileiros sobre os seus direitos e sobre as tendências das leis para o futuro. Em suas respostas, ele nos disse que a população conhece sobre o que são férias, 13º e outros benefícios, mas não sabem como calcular para saber se o valor que recebem estão corretos. Além disso, a sua visão para o futuro não é otimista, visto que ele prevê uma flexibilização e assim surge um cenário de precarização das relações trabalhistas. Podemos ver então, com essa entrevista, que a falta de entendimento do trabalhador acerca dos deveres da relação entre empregado e empregador, somado com a flexibilização que tende a acontecer, forma um cenário preocupante, principalmente para o trabalhador, que tende a aceitar os contratos que podem ser oferecidos pelas empresas, sem entender que isso não pode suprir suas necessidades básicas. Do isolamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19, adequamos a proposta do nosso trabalho para realizar projetos remotos. Então criamos um podcast com o nome Bate o Ponto, onde postamos coisas como a diferença entre trabalho e emprego e temas de suma importância para debater, como a pejotização e trabalho infantil, com o objetivo de levar mais informações para as pessoas. Tivemos 4 episódios, onde tivemos 30 visualizações e tivemos comentários que destacavam as informações transmitidas. Um dos comentários dizia que fez a pessoa refletir sobre os modos de emprego, e como isso trouxe consequência de seus direitos como trabalhador. Ou seja, isso demonstra que atingimos o objetivo de informar as pessoas. Para nossa análise de caso, analisamos 3 tipos de relações de trabalho, buscando entender como cada uma afeta a vida das pessoas. Entrevistamos Bruno, que é engenheiro em uma empresa e ele trabalha por regime de CLT. Também entrevistamos Thalita, que trabalha como PJ, pessoa jurídica, para uma empresa de arquitetura. E entrevistamos Jonatas, que trabalha como entregador em um restaurante chinês. A partir das entrevistas e das análises, podemos concluir que o regime de trabalho influencia sim na qualidade de vida e na segurança pessoal de cada um. Por exemplo, Bruno chegou à conclusão de que ele tem uma segurança muito forte em seu trabalho, tanto na questão de ir e vir, como na sua vida pessoal, por conta do salário e direitos garantidos por lei. Thalita acha que tem uma boa relação com sua empresa, mas que pela falta do vínculo empregatício ela não tem tanta segurança e tem que tomar certos cuidados com gastos e etc. E Jonatas diz que, apesar de seu emprego ser informal, sem ser por CLT ou contrato, a empresa oferece segurança, como por exemplo 13º e férias, mas que mesmo assim a falta de vínculo empregatício também não aborda todos os direitos. A partir dessa análise, nós podemos concluir que o regime de trabalho ele pode sim influenciar na vida das pessoas e pode ser tanto benéfico ou maléfico, depende de qual é a sua relação com a empresa e a sua vida particular.
Com o desenvolvimento deste trabalho, podemos perceber que o tema, trabalho, tem de fato muito a ser explorado, pois inicialmente tínhamos uma visão superficial, e a ideia é mudar isso na população, assim como fez em nossa vida. Ademais, entendemos que o mercado de trabalho não é apenas a realização de um contrato entre empregado e empregador. Existe mais que isso, como as forças sindicais, que atuam como intermediadoras neste processo, e o sistema judiciário, para que venham a ser cumpridas as leis. Ou seja, após o final deste trabalho, podemos considerar que a força do trabalhador é o conhecimento. Então, terminamos este trabalho com a certeza de que estamos preparados para o mercado empregatício, além de deixarmos evidências científicas para que a população se informe adequadamente sobre a evolução e as novas tendências do futuro do trabalho e das profissões. Agradecemos a atenção de todos que assistiram essa apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado.